Você já imaginou participar de uma festa onde os convidados não são exatamente vivos? O carnaval no Brasil é sinônimo de alegria, música alta, fantasias coloridas e multidões nas ruas. Mas nem todas as histórias ligadas a essa celebração são feitas de samba e confete. Em algumas partes do país, sussurram-se lendas estranhas e até assustadoras sobre o que realmente acontece quando a noite cai. Hoje, você vai conhecer uma dessas histórias, um relato real, que há décadas assombra uma pequena cidade do interior da Bahia. Uma história que mistura festa, desaparecimentos e uma atmosfera tão densa e misteriosa que muitos evitam falar sobre ela até hoje. Prepare-se para mergulhar no enigmático Carnaval dos Mortos, a festa que, segundo moradores, atrai os espíritos dos que já partiram. Uma celebração que acontece longe dos olhos da maioria, mas perto o suficiente para deixar rastros e vítimas. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu em 1954, na cidade de Santo Antônio do Monte. Quem são as figuras mascaradas que dançavam em silêncio, mesmo sem tocar no chão? E por que os mais velhos avisaram que aquela festa não era feita para os vivos? Mas antes de irmos adiante, um aviso. Essa história é baseada em relatos reais de moradores locais e registros orais transmitidos por gerações. Não estamos aqui para provar nada, apenas para contar o que foi dito, o que foi visto e o que jamais foi explicado. E por que isso importa? Porque às vezes, os lugares mais comuns, como uma rua enfeitada de serpentinas e marchinhas, escondem portais para algo muito mais sombrio. E saber reconhecer os sinais pode ser o único jeito de evitar um destino do qual ninguém jamais voltou o mesmo. Então, se você é curioso por histórias misteriosas, apaixonado por lendas brasileiras, ou apenas alguém que adora um bom suspense, fique até o final. Você vai conhecer detalhes que nunca foram mostrados antes, com relatos de sobreviventes e explicações que desafiam a lógica. E no fim, eu vou te fazer uma pergunta, que talvez mude a forma como você enxerga o próximo Carnaval. Mas antes de tudo, se inscreva agora no canal Pesadelos Reais Terror e ative as notificações. Aqui você encontra mistérios que desafiam a realidade, histórias ocultas do nosso Brasil e relatos que fazem você pensar duas vezes antes de apagar a luz. Agora, imagine uma cidadezinha tranquila, cercada por morros e estradas de terra, um lugar onde quase todos se conhecem, onde as festas são simples, mas cheias de tradição. Era fevereiro de 1954 e o povo de Santo Antônio do Monte se preparava para mais um carnaval. Os jovens animados, as senhoras cozinhando quitutes típicos e os músicos afinando seus instrumentos. Tudo parecia igual a todos os anos anteriores, mas havia algo no ar. Um sussurro antigo, um frio repentino ao entardecer, e uma rua, escondida, entre vielas que naquele ano não estava nos mapas da festa, mas onde, segundo testemunhas, a verdadeira celebração aconteceu. E é aí que nossa história começa, com luzes que pareciam brilhar mais forte que o normal, uma música que ecoava sem fonte visível, e figuras mascaradas que ninguém reconhecia, mas que dançavam como se estivessem em transe. Essa não era uma festa comum, e para quem ousou participar dela, nada jamais voltou ao normal. Mas antes de revelar o que de fato aconteceu naquela noite, precisamos voltar um pouco e entender o contexto e os sinais ignorados pelos moradores, porque, como dizem os mais velhos, o perigo nunca chega sem avisar. Nós é que escolhemos não ouvir. Santo Antônio do Monte, década de 1950. Uma cidade pacata, com pouco mais de 4.000 habitantes, onde a vida corria em um ritmo simples. O rádio era a principal fonte de informação. A praça da igreja, o ponto de encontro e o carnaval, o momento mais esperado do ano. Mas em 1954, algo mudou. As semanas que antecederam o carnaval foram marcadas por eventos incomuns. Galinhas desapareceram dos quintais. Gatos miavam em direção a um terreno baldio, como se enxergassem algo que ninguém mais via. Algumas pessoas diziam ouvir vozes à noite,
rindo ou chorando, vindas de uma rua onde, supostamente, não morava ninguém. Ainda assim, a festa foi confirmada. A prefeitura organizou o tradicional desfile, blocos foram montados e os moradores, animados, decoraram suas casas. Mas havia um detalhe curioso. Naquela edição, surgiu um bloco novo chamado Máscaras da Meia-Noite. Ninguém sabia quem o havia criado. Não constava nos registros da organização oficial. Mesmo assim, os convites começaram a circular discretamente. Venha dançar com as Máscaras da Meia-Noite. Uma experiência inesquecível. Alguns jovens curiosos decidiram aceitar o convite. Na véspera do desfile principal, eles se encontraram no ponto marcado. Uma rua nos arredores da cidade, pouco iluminada e raramente frequentada. E lá estava o bloco. Uma fileira de pessoas, mascaradas, vestidas de preto com trajes antigos, algo entre o século XIX e o começo do século XX. Nenhuma fala, nenhum som vindo deles. Apenas uma música baixa, como uma marcha fúnebre tocada ao contrário. O mais estranho, segundo os poucos que voltaram, era como se o chão não existisse sob os pés daquelas figuras. Elas flutuavam, giravam no ar com leveza e convidavam os presentes a fazer o mesmo. Um por um, os jovens começaram a dançar com as máscaras da meia-noite. Mas nem todos voltaram. 3 desapareceram naquela noite. E os que voltaram jamais foram os mesmos. Começaram a ter pesadelos, a falar sozinhos, a desenhar símbolos que ninguém reconhecia. Um deles, certo dia, foi encontrado repetindo uma única frase diante do espelho. A festa ainda não acabou. A polícia investigou, mas nada encontrou. As famílias das vítimas foram silenciadas com o tempo e os arquivos sobre o caso sumiram misteriosamente da prefeitura. Hoje poucos se lembram do ocorrido, mas quem viveu naquela época ou ouviu as histórias passadas de geração em geração, sabe. O Carnaval de 1954 marcou o início de algo que nunca foi explicado. E tudo começou com um convite, que jamais deveria ter sido aceito. Naquela época, entre os jovens que aceitaram o convite para o bloco Máscaras da Meia-Noite, 4 nomes se destacam nos registros orais da cidade: Pedro, Luísa, Zeca e Marina. Eram amigos de infância. Cresceram juntos correndo pelas ruas de terra de Santo Antônio do Monte, compartilhando segredos, sonhos e promessas de nunca se separarem. Pedro era o mais cético. Tinha 19 anos e sempre zombava das superstições dos mais velhos. Trabalhava, com o pai na venda da família, e costumava dizer que assombração era coisa de quem não tem o que fazer. Quando recebeu o convite misterioso, riu, achando que era uma brincadeira. Luísa era o oposto. Sensível, filha de uma benzedeira conhecida na região, sempre teve uma ligação com o invisível. Desde criança, dizia ouvir sussurros nas árvores e sentir arrepios quando passava perto do cemitério. Ela hesitou em ir à festa, mas foi convencida por Marina. Zeca era o mais animado do grupo. Apaixonado por carnaval, fazia de tudo para manter a alegria no ar. Mas naquela noite, até ele ficou quieto. Dizia que a música da festa era bonita, mas tinha algo de triste nela, como se estivesse sendo tocada por alguém que já tinha desistido de viver. E Marina? Ah, Marina. Ela era a mais curiosa, sempre com um caderno nas mãos, anotando tudo. Sonhava ser jornalista e investigar mistérios. Foi ela quem sugeriu que fossem até a tal rua. Vamos descobrir o que é isso de verdade. Quem sabe não temos uma boa história. Naquela noite, enquanto caminhavam pelas pedras da Rua das Palmeiras, perceberam que o ambiente mudava. O ar parecia mais denso, as luzes mais amareladas, a música mais próxima. Ao chegarem, viram a cena. Dezenas de mascarados dançando em círculo. Não havia barracas, não havia bebidas. Só dança, e um cheiro de terra molhada e vela derretida no ar. Pedro, inicialmente desconfiado, foi o primeiro a se aproximar. Uma figura encapuzada o convidou com um gesto lento. Ele estendeu a mão.
E embora dissesse depois que não sentiu contato físico, seu corpo começou a se mover involuntariamente. Zeca e Marina seguiram. Apenas Luísa hesitou. Ela olhava ao redor e via algo que os outros não viam. Dizia que atrás dos mascarados havia sombras maiores, figuras imóveis, como se observassem tudo de longe. Sentia os olhos delas penetrando sua mente. Luísa gritou. Tentou chamar os amigos, mas eles pareciam hipnotizados. Ela correu para puxar Marina, mas quando a tocou, sua mão atravessou o braço da amiga como se fosse fumaça. Foi nesse momento que a primeira rachadura apareceu. Literalmente. O chão sob os dançarinos começou a se abrir lentamente, revelando um vazio negro sem fim. E das profundezas subia uma névoa fria acompanhada de sussurros. Luísa fugiu. Correu pelas ruas escuras, sem olhar para trás. A música parecia persegui-la. Ao chegar em casa, desmaiou. Pedro apareceu 2 dias depois, desorientado, descalço, com as roupas rasgadas e os olhos arregalados. Repetia apenas uma frase. Eles dançam até o fim. E o fim nunca chega. Zeca e Marina? Nunca mais foram vistos. A cidade se dividiu. Alguns achavam que os jovens haviam fugido, se perdido no mato, ou até caído em um poço antigo. Outros, os mais velhos, sabiam que aquela rua não existia no mapa, e que nenhum folião jamais deveria ter aceitado um convite das máscaras, da meia-noite. O carnaval daquele ano terminou silenciosamente, e uma sensação de luto pairou no ar. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Luísa passou semanas em silêncio. Não conseguia dormir, comer direito nem conversar. Quando finalmente falou, disse à mãe que eles ainda estavam dançando todas as noites no mesmo lugar onde a rua desaparecia quando o sol nascia. As autoridades locais investigaram o caso, mas tudo parecia fora do comum. A Rua das Palmeiras não existia oficialmente. Mapas antigos mostravam um beco sem saída, e moradores mais velhos juravam que aquela rua só aparecia durante alguns carnavais, sempre à meia-noite, e desaparecia logo depois. Mas a coisa ganhou contornos ainda mais sombrios quando outros, jovens, começaram a receber convites parecidos, mesmo sem relação com o primeiro grupo. Os convites vinham debaixo das portas enrolados em fitas vermelhas com uma máscara desenhada à mão. As palavras eram sempre as mesmas. Se você aceita a dança, o tempo será esquecido. E quem aceitava, desaparecia. Relatos começaram a surgir. Gente que jurava ter ouvido batucadas no meio da madrugada, mesmo em bairros distantes. Outros diziam ter visto mascarados andando pelas ruas sem fazer som algum, apenas olhando pelas janelas. Um idoso chamado Seu Ramiro disse que viu sua esposa falecida entre os dançarinos, usando a mesma roupa com que foi enterrada. A lenda tomou força. A Rua das Palmeiras não era um lugar. Era uma fenda entre mundos, um portal que se abria, nos dias de folia, para atrair almas que ainda tinham alguma pendência com a vida ou que estavam vulneráveis demais para resistir ao chamado. Luísa decidiu agir. Com a ajuda de sua mãe e de um antigo diário deixado por seu avô, que foi parte do bloco Máscaras da Meia-Noite nos anos 1940, ela encontrou uma descrição detalhada do ritual. Descobriu que a dança era, na verdade, um pacto antigo. Algo feito por um grupo de artistas e carnavalescos que buscavam a glória eterna nos tempos do Brasil imperial. Eles queriam que a alegria do carnaval jamais morresse, e num momento de desespero, recorreram a uma entidade ancestral, ligada ao tempo e ao esquecimento. Essa entidade atendeu o pedido, mas cobrou caro. Alegria eterna exige presença eterna. Os primeiros participantes foram tragados pela dança e deixaram de envelhecer. Mas também deixaram de existir no mundo real. A cada nova aparição da rua, novos dançarinos eram atraídos, fortalecendo o pacto. A entidade se alimentava de memórias, juventude e da energia da euforia, mas só daqueles que entravam por vontade própria. Luísa entendeu que, se quisesse salvar Pedro, que agora apenas repetia frases desconexas e desenhava máscaras,
Em todas as paredes de casa, teria que voltar à Rua das Palmeiras. Mas para isso, ela precisaria encontrar o ponto de abertura, um local específico, um cruzamento entre 3 antigos postes de luz e a sombra do sino da matriz. Exatamente à meia-noite do sábado de carnaval. Na noite escolhida, acompanhada apenas por sua mãe, ela acendeu 7 velas e entoou os versos escritos no diário do avô. A rua apareceu novamente. Mas desta vez algo estava diferente. Os mascarados pararam de dançar quando a viram. Pela primeira vez em décadas, alguém retornava com plena consciência. No centro do círculo, Pedro. Mas já não era Pedro. Seus olhos estavam completamente negros, e sua voz saía distorcida. Ele estendeu a mão sorrindo, um sorriso que misturava alívio e desespero. Luísa entrou no círculo, e no momento em que seus pés tocaram o chão da Rua das Palmeiras, o tempo parou, literalmente. A cidade congelou, o relógio da igreja parou de bater, as luzes dos postes piscaram, e os sinos começaram a tocar, sozinhos com um som abafado como se viesse debaixo da terra. O ciclo estava prestes a se quebrar, ou a se repetir para sempre. Luísa se viu cercada por olhares sem olhos. Máscaras vibravam como se respirassem. O ritmo da bateria ecoava direto em seu peito, mas não havia instrumentos. Só o som pulsando, vindo de todos os lados. Ela caminhou em direção a Pedro, cada passo exigindo força de vontade para não ceder à vertigem do lugar. A Rua das Palmeiras parecia viva. Cada fachada dançava. Cada lâmpada tremeluzia em compassos que pareciam sair do coração dela. Pedro estendeu a mão mais uma vez. Desta vez chorava. Lágrimas escuras, grossas como tinta, escorriam por suas bochechas. Ele balbuciou. Você veio. Eu quase não me lembrava mais do seu rosto. Luísa segurou sua mão. E naquele toque, a cidade inteira pareceu suspirar. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, a entidade apareceu. Não tinha forma definida. Parecia uma mistura de véus, confetes suspensos no ar e vozes sobrepostas. Falava em cantos. Uma multidão de sussurros que ecoavam dentro da cabeça de Luísa. Você interrompeu a dança, mas o pacto foi feito. O ritmo não pode cessar. Luísa lembrou-se do diário, das anotações do avô. Havia um trecho quase apagado. Para quebrar o ciclo, é preciso que alguém dançando de corpo e alma escolha parar. Ela olhou para Pedro. Ele era parte daquilo agora, mas ainda havia algo dele ali. Um resquício. Pedro, você precisa parar. Precisa querer parar. Só assim a dança termina. Ele hesitou. Os dançarinos ao redor congelaram no passo. Todos viraram para ele como marionetes aguardando a ordem do maestro. A entidade recuou. Os véus tremularam como se fossem ameaçados por uma brisa de realidade. Pedro fechou os olhos. Por um instante, o silêncio tomou a rua. E então ele soltou a mão de Luísa. O chão tremeu. As luzes explodiram em faíscas douradas. Os dançarinos começaram a desvanecer como papel queimando ao vento. A música virou um eco distante sendo sugado para dentro da terra. A rua começou a desmoronar sobre si mesma, como se nunca tivesse existido. Luísa tentou puxar Pedro, mas ele sorriu com tristeza. Alguém precisa ficar para fechar a porta. Antes que ela pudesse reagir, ele a empurrou para trás do círculo. Ela caiu na calçada da cidade real. A Rua das Palmeiras desapareceu. O relógio voltou a andar. As luzes da rua se estabilizaram. Era madrugada de domingo. Silêncio total. Luísa ficou ali, sentada no asfalto, com a mão ainda quente onde segurava a dele. Pedro não voltou. Mas na segunda-feira de carnaval, ao passar pela mesma esquina, Luísa viu um envelope debaixo de um poste. Nele, um papel dobrado com a frase escrita à mão. A dança foi interrompida, mas o tempo ainda se lembra. No canto do papel, o desenho de uma máscara, com um pequeno detalhe. Agora, ela chorava. Dias se passaram. Luísa voltou à rotina, ou ao que restou dela.
Tinha a sensação de viver entre dois mundos. Cada som de tambor nas ruas fazia seu coração acelerar. Cada batida de música distante a fazia parar e observar o entorno. Tentou contar sua história a alguns amigos. Riram. Chamaram de devaneio carnavalesco, coisa de cansaço ou bebida. Mas Luísa sabia. Ela viu. Ela esteve lá. Fez questão de visitar o túmulo do avô. Levou o diário de volta e o enterrou ali, embrulhado em pano preto. Antes de cobrir, falou em voz alta. O ciclo foi quebrado, vô. Mas a cidade, ela nunca esquece. Naquela noite em casa, acendeu uma vela diante de um espelho. Seu reflexo a observava com mais atenção do que antes. Ela murmurou. E eu também não vou esquecer. Algumas festas não terminam. Elas apenas esperam a próxima dança.